Oi, gente, tudo bem? Professora Lilian Moraes aqui com vocês para mais uma aula do seu preparatório para concurso da área ambiental. E hoje eu estou aqui para falar sobre a Lei 11.959 de 2009. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. Então, vamos lá? Vamos de aula? Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? De novo, Lei 11.959 e eu sou a professora Lilian Moraes, você me encontra lá no Instagram. Caso fique com alguma dúvida dessa aula, pode mandar DM que eu tento ajudar por lá, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje sobre o desenvolvimento sustentável da agricultura e da pesca. Vamos falar primeiro da pesca, né? A pesca é uma atividade comercial, né? Pode ser não comercial, mas vamos pensar na pesca como uma atividade comercial praticada ao longo de todo o litoral brasileiro. O litoral brasileiro ele se estende por mais de 8.500 quilômetros de costa. Portanto, trata-se de uma atividade de elevada importância social e econômica para um enorme contingente de trabalhadores nessa região, tá? A atividade pesqueira ela é regida pela Lei 11.959, que é essa lei que a gente vai estudar hoje, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, tá? Então, olha só, essa lei, lá no artigo 1º, está dizendo assim, essa lei dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, formulada, coordenada e executada com o objetivo de promover, vou pegar só minha caneta aqui, promover o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura como fonte de alimentação, emprego, renda e lazer, tá? O ordenamento... Peraí, antes de eu continuar. Renda e lazer. Quando ele fala isso, tá? O inciso continua. Garantindo-se o uso sustentável dos recursos pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos decorrentes em harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente e da biodiversidade, tá? Então, essa lei, ela vai buscar um equilíbrio, né? A otimização dos benefícios econômicos e a preservação e a conservação do meio ambiente e da biodiversidade. Agora sim, além disso, ela foi formulada, coordenada e executada com o objetivo de promover também o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade pesqueira, a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas aquáticos, o desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a atividade pesqueira, bem como de suas comunidades, tá? Então, a gente já vai começar respondendo uma questão agora de 2022, que diz assim: de acordo com a Lei nº 11.959 de 2009 e a Política de Desenvolvimento Sustentável, não são áreas de exercício da atividade pesqueira. Não são. Então, vamos ver. As áreas definidas como patrimônio histórico e aquelas definidas como áreas de exclusão para o tráfego aquaviário. As unidades de conservação e de desenvolvimento sustentável. A Zona Econômica Exclusiva Brasileira, o Alto Mar e outras áreas de pesca, conforme acordos e tratados internacionais firmados pelo Brasil. O mar territorial e a plataforma continental. As águas continentais interiores. E aí? Bom, se você for na Lei 11.959, lá no artigo 2º, escrevendo com mouse, então perdoa, no inciso 10, vai estar descrito assim, ó. Áreas de exercício da atividade pesqueira. 2 pontos. Presta atenção. As águas continentais, interiores, o mar territorial, a plataforma continental, a Zona Econômica Exclusiva Brasileira, o alto mar e outras áreas de pesca, conforme acordos e tratados internacionais firmados pelo Brasil. Excetuando-se, presta atenção,
as áreas demarcadas como unidades de conservação da natureza de proteção integral ou como patrimônio histórico e aquelas definidas como áreas de exclusão para a segurança nacional e para o tráfego aquaviário. Portanto, resposta correta da nossa questão é a letra A, porque aqui a gente tem áreas definidas como patrimônio histórico e áreas de exclusão para o tráfego aquaviário, tá? Estão excluídas, não são áreas de atividade pesqueira. Belezinha? Vamos continuar então. Esse foi o artigo 2º. A gente vai falar sobre o artigo 3º agora. Compete ao poder público conciliar o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando ou estabelecendo em cada caso. Então, com esse objetivo de equilibrar o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, o poder público vai calcular e estabelecer os regimes de acesso, a captura total permissível, o esforço de pesca sustentável, os períodos de defeso, as temporadas de pesca, os tamanhos de captura, as áreas interditadas ou de reservas, as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo, a capacidade de suporte dos ambientes, as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da atividade e a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques. Então, é o poder público que vai calcular e estabelecer nesses casos, tá certo? Beleza? Então, vamos responder essa questão aqui, ó. Com relação ao ordenamento pesqueiro, julgue o item que se segue. As normas de ordenamento devem considerar em cada caso regimes de acesso, captura total permissível, esforço de pesca máximo sustentável, períodos de defeso, temporadas de pesca, tamanhos mínimos de captura, áreas interditadas ou de reservas, artes, aparelhos, métodos e sistemas de pesca e cultivo, capacidade de suporte dos ambientes, assim como as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da atividade. Certo ou errado? Gente, é exatamente o que está escrito lá na letra da lei, no artigo 3º. Está certíssimo, tá? Artigo 3º. Tudo bem? Continuando. Artigo 4º. A atividade pesqueira compreende todos os processos de pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros. Então, quando a lei fala de atividade pesqueira, não é apenas o ato da captura do peixe. Tudo isso está incluído como atividade pesqueira. E aí a lei esclarece que consideram-se atividade pesqueira artesanal os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal. Então, também é atividade pesqueira artesanal esses trabalhos de confecção, de reparo e de processamento. Tudo bem? Beleza! O artigo 5º segue. O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade competente, asseguradas, primeiro, a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. Segundo, a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais. E a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos. E aqui cabe fazer um parêntese que, de acordo com a medida provisória 870 e com o decreto 9667, tá? Ambos de 2019, compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
por meio da Secretaria da Aquicultura e Pesca, tratar da Política Nacional Pesqueira e Aquícola, inclusive a gestão do uso dos recursos e dos licenciamentos, das permissões, dos registros e das autorizações para o exercício da aquicultura e da pesca. Então, quando falar-se em autoridade competente, você já sabe que é deles que estamos falando, tá certo? No artigo 6º, diz assim: o exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido, transitória, periódica ou permanentemente, para a proteção de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados, do processo reprodutivo das espécies e de outros processos vitais para a manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros, da saúde pública e do trabalhador. Então, nesses casos, o exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido. E essa proibição poderá ser transitória, periódica ou permanente, tá? Agora, olha só. São vedados o transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização de espécimes provenientes de atividade pesqueira proibida. Então, se foi pescado de maneira em período ou de forma que é proibida por lei, não pode transportar, comercializar, processar, industrializar esses espécimes, tá certo? Então, aqui nesse artigo 6º, a gente tem a possibilidade de proibição, certo? Mas a lei nos traz o que de fato é proibido. Não depende, é proibido. Quais são? O exercício da atividade pesqueira é proibido em épocas e nos locais definidos pelo órgão competente, em relação às espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos não permitidos pelo órgão competente, sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro, expedidos pelo órgão competente, em quantidade superior à permitida pelo órgão competente, em locais próximos às áreas de lançamento de esgoto nas águas, com a distância estabelecida em norma específica, tá, gente? Em locais que causem embaraço à navegação e mediante a utilização de explosivos, técnicas ou substâncias que produzam efeito semelhante ao de explosivos em contato com a água, substâncias tóxicas ou químicas que alterem as condições naturais da água e fazendo uso de petrechos, técnicas e métodos não permitidos ou predatórios, tá? Então, nesses casos, a atividade pesqueira é proibida, tá certo? E pesca, aí nós pulamos para o artigo 8º, por quê? Porque aqui eu trouxe só o que aparece mais, o que é mais cobrado e o que eu julguei mais relevante para vocês, tá? Pesca, para os efeitos dessa lei 11.959, classifica-se como comercial e não comercial, tá? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas a comercial, ela pode ser artesanal ou industrial. A artesanal é quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte. Então, essa pesca artesanal, ela pode ocorrer desembarcado, ou seja, não está no barco, né, gente? Ou com embarcações de pequeno porte. Já a pesca comercial e industrial é praticada por pessoa física ou jurídica e envolve pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas parte, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial. Então, aqui o tamanho da embarcação pode ser qualquer, pequeno, médio ou grande porte. Olha só, o Departamento de Desenvolvimento e Ordenamento da Pesca, tá? Esse departamento tem como atribuição planejar e ordenar a atividade de pesca nacional, tanto comercial quanto não comercial, tá certo? E aí, uma questãozinha antes da gente continuar. A legislação pesqueira, Lei 11.959, classifica a pesca em diferentes categorias. Sobre essa classificação, assinale a alternativa incorreta. Olha só. A pesca comercial pode ser feita pelo método artesanal
ou método industrial. Lembrando que, incorreta, tá? Então, a gente acabou de ver que a comercial ela pode ser artesanal ou industrial. Então, tá certo, certo? A pesca não comercial tem como uma de suas classificações a categoria científica, quando é realizada com finalidade de pesquisa científica. E a gente vai ver agora no próximo slide, mas eu já posso adiantar que é verdadeira. A pesca comercial é feita única e exclusivamente por meio do método industrial, em embarcações de pequeno, médio ou grande porte. As embarcações estão ligadas a esse método sim, mas não é única e exclusivamente. Nós já sabemos que ela pode também ser pelo método artesanal. Portanto, essa daqui está incorreta, é a resposta certa. E a última letra dizia assim: a pesca não comercial amadora é aquela praticada como forma de desporto. Tá certo? E a gente vai falar sobre isso agora. Quais são as pescas classificadas como não comerciais? Ela pode ser científica, quando praticada por pessoa física ou jurídica com a finalidade de pesquisa científica. Amadora, quando praticada por brasileiro ou estrangeiro com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto. E de subsistência, quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo, sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica. Belezinha? Então vamos responder mais essa questão aqui, ó. Julgue os itens seguintes de acordo com a legislação que trata da política destinada ao desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Brasil. Nos termos da Lei nº 11.959, de 2009, que trata da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, ora em vigor, pesca profissional artesanal é aquela praticada com embarcações com arqueação bruta de até 20, enquanto a pesca profissional industrial pode utilizar qualquer embarcação, desde que os pescadores estejam formalmente contratados pelos armadores de pesca dessas embarcações. E aqui tem uma informação que eu não passei para vocês, mas que está lá na lei, tá? Que a gente sabe que a pesca profissional artesanal ela é praticada com embarcações de pequeno porte. E aqui ele fala com arqueação bruta de até 20. E se você olhar lá na lei, tá? Você vai ver, ele vai especificar direitinho o que é pequeno porte, o que é médio porte e o que é grande porte, de acordo com a arqueação bruta, tá? E a arqueação bruta de até 20 é considerada, sim, pequeno porte. Tudo bem? E aqui também, se ficar alguma dúvida que os pescadores estejam formalmente contratados, lembrando que eles podem ser empregados ou em regime de parceria por cotas parte, mas estão contratados. Portanto, essa nossa questão é certa. E eu estou só procurando aqui meu mouse certo. Ok? Então, vamos lá. Dessa forma, tá? Compete ao Departamento de Desenvolvimento e Ordenamento da Pesca propor políticas, programas e ações para o desenvolvimento sustentável da pesca, propor medidas e critérios de ordenamento das atividades de pesca, buscar o envolvimento institucional interno e externo relacionado com o ordenamento da atividade pesqueira, identificar cenários favoráveis para a pesca com base nas políticas e diretrizes governamentais, acompanhar o desdobramento das diretrizes em metas e o estabelecimento de indicadores de desempenho para a pesca e promover estudos, diagnósticos e avaliações sobre os temas de sua competência. Beleza? Além disso, implementar as ações decorrentes de tratados, acordos e convênios com governos estrangeiros e organismos internacionais relativos aos assuntos de sua competência, analisar os pedidos de autorização no âmbito do ordenamento, ou seja, de embarcações nacionais, de arrendamento e nacionalização de embarcações de pesca e para operação de embarcações estrangeiras de pesca, nas hipóteses previstas em acordos internacionais de pesca firmados pelo país. Promover e coordenar o sistema de ordenamento para o uso sustentável dos recursos pesqueiros e fornecer subsídios para a execução de políticas para o fomento e a pesquisa da atividade de pesca. Então, aqui eu trouxe para vocês as competências, né? Ao longo da lei vão surgindo
diretrizes e outros assuntos que estão ligados ao órgão competente, então eu juntei todas as atribuições do órgão competente, que é o Departamento de Desenvolvimento e Ordenamento da Pesca, lá do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e essas são as competências dele, tá certo? Falando um pouquinho sobre aquicultura, porque essa lei ela fala da política de desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura, né? Fala-se um pouco sobre aquicultura na lei. Eu trouxe aqui algumas partes que eu achei relevantes para a gente. Lá no artigo 22, ela diz assim: na criação de espécies exóticas, é responsabilidade do aquicultor assegurar a contenção dos espécimes no âmbito do cativeiro, impedindo seu acesso às águas de drenagem de bacia hidrográfica brasileira. Eu achei relevante porque você que está se preparando para um concurso na área ambiental já deve saber qual é o efeito que a introdução de espécies exóticas pode ter num ambiente, certo? Então, no caso da aquicultura, é responsabilidade do aquicultor assegurar a contenção desses espécimes no cativeiro, tá? E atenção, fica proibida a soltura no ambiente natural de organismos geneticamente modificados, cuja caracterização esteja em conformidade com os termos da legislação específica. Então, é proibido soltar no ambiente natural organismos geneticamente modificados, tá? A implantação de empreendimentos aquícolas em áreas de salinas, salgados, apicuns, restingas, bem como em todas e quaisquer áreas adjacentes a rios, lagoas, lagos, açudes, deverá observar as legislações pertinentes que dispõem sobre as áreas de preservação permanente. Tudo bem? Tá? E essa questãozinha aqui, ó, vamos dar uma lida. Julgue os itens seguintes, de acordo com a legislação que trata da política destinada ao desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Brasil. A prática da aquicultura em águas públicas da União, a partir de parques aquícolas, somente foi viabilizada legalmente com a aprovação pelo governo federal da Lei nº 11.959, de 2009, que trata da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. E aí, será que antes dessa lei ser promulgada, não havia legalmente a aprovação da prática da aquicultura? O que vocês acham? Está errado, tá, gente? Posso afirmar que está errado. E nessa própria lei já fica claro isso. Se você for lá no artigo 23 desta lei, está dizendo assim, ó: são instrumentos de ordenamento da aquicultura os planos de desenvolvimento da aquicultura, os parques e áreas aquícolas e o Sistema Nacional de Autorização de Uso de Águas da União para fins de aquicultura, conforme definidos em regulamentação específica. Ou seja, gente, essa própria lei, ela já diz que a aquicultura foi viabilizada por outro dispositivo. E aqui eu já posso adiantar para vocês que o Decreto-Lei número 221 de 67, tá? A nossa Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, já falava sobre isso, assim como o Decreto 2.869 de 98. Portanto, está errada. Beleza? Bom, artigo 24 segue dizendo assim: toda pessoa física ou jurídica que exerça atividade pesqueira, bem como a embarcação de pesca, devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira, o RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal, na forma da legislação específica. Então, tanto a pessoa física ou jurídica quanto a embarcação devem estar inscritas nesses dois registros. Não é em um ou outro, é em ambos, tá? Artigo 25 diz assim: a autoridade competente adotará para o exercício da atividade pesqueira os seguintes atos administrativos. Então, lá na lei vocês vão ver que são 5 atos que podem ser aplicados, adotados, e esses atos aparecem bastante nas questões, tá, gente? Então, tem que saber a diferença entre um e outro. Então, vamos lá. O primeiro é a concessão. A concessão é adotada para exploração por particular de infraestrutura e de terrenos públicos destinados à exploração de recursos pesqueiros, tá? A permissão
é adotada para transferência de permissão, para importação de espécies aquáticas para fins ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo vital, para construção, transformação e importação de embarcações de pesca, para arrendamento de embarcação estrangeira de pesca, para pesquisa, para o exercício de aquicultura em águas públicas, para a instalação de armadilhas fixas em águas de domínio da União. Então, para isso, nesses casos, eu preciso de uma permissão. Já a autorização é para a operação de embarcação de pesca e para a operação de embarcação de esporte e recreio, quando utilizada na pesca esportiva, e para a realização de torneios ou gincanas de pesca amadora. A licença para o pescador profissional e amador ou esportivo, para o aquicultor, para o armador de pesca e para a instalação e operação de empresa pesqueira. E, por último, a cessão, que é para o uso de espaços físicos em corpos d'água sob jurisdição da União, dos Estados e do Distrito Federal para fins de aquicultura. Em todos esses casos, mentira, nem em todos esses casos não, a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira é uma condição prévia para a obtenção da concessão, da permissão, da autorização e da licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira. Cessão não, porque estamos falando de espaços físicos, mas em todos os outros casos, a inscrição ela é condição prévia. Eu não posso primeiro obter a licença para depois fazer o registro. Não, primeiro eu preciso fazer o registro para depois pedir essa licença, essa autorização, essa cessão, ou essa permissão, ou essa concessão não, essa permissão ou essa concessão. Tudo bem? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui. João, de 2023, bem recente. João, particular, pretende organizar um torneio de pesca amadora, de forma a unir a população do pequeno município onde reside, criando, assim, um senso mais apurado de comunidade, estreitando laços. Observadas as formalidades legais, João obtém a aquiescência da administração pública para a realização do evento. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 11.959, é correto afirmar que foi editado um ato administrativo de... Então, a gente está falando de quê? Aqui ele trouxe as 5 opções dos atos: autorização, concessão, permissão, licença e cessão. E você tem que me dizer para qual é o caso do João. Lembrando que o João é um particular que quer realizar um torneio de pesca amadora. Quando a gente está falando de esporte e de recreio, a gente está falando de autorização, assim como para a realização de torneios e gincanas de pesca amadora, que é exatamente o que o nosso item está dizendo lá no seu início. Portanto, João precisou de uma autorização. Beleza? E essa daqui? Segundo a Lei 11.959 sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, entre os atos administrativos adotados pela autoridade competente estão. E aí ele trouxe para a gente aqui licença, autorização, cessão, autorização e concessão e deu uma definição. Para você responder, você tem que entender o que cada uma é. Então vamos ver o primeiro, letra A. Licença para a importação de espécies aquáticas ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo vital e para pesquisa. Nesse caso aqui, ele precisa de uma licença? Não. Ele precisa de uma permissão. Eita, que escrever com mouse fica difícil. Permissão. Letra B. Autorização para o pescador profissional, amador ou esportivo, para o aquicultor e para a operação de empresa pesqueira. E aí, nesses casos aqui, precisa de autorização? Não, precisa de licença. Tá? Letra C. Cessão para o uso de espaços físicos em corpos d'água sob jurisdição da União, dos Estados e do Distrito Federal para fins de aquicultura. Certíssima definição de cessão. Letra C está correta.
Vamos dar uma olhada na letra D e na letra E para a gente entender onde que está errado? Autorização para exploração por particular de infraestrutura e de terrenos públicos destinados à exploração de recursos pesqueiros. Nesse caso, ele não precisa de uma autorização, ele precisa de uma concessão. Beleza? E por último, concessão para a operação de embarcação de pesca ou de esporte e recreio, quando utilizada na pesca esportiva e torneios de pesca amadora. Já sabemos que nestes casos aqui, como foi o caso do João na questão anterior, trata-se de uma autorização de Jesus. Certo? Beleza? E por último, para a gente terminar, eu trouxe para vocês dois últimos artigos, o 31 e o 33, que dizem o seguinte, olha só. A fiscalização da atividade pesqueira abrangerá as fases de pesca, cultivo, desembarque, conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros, bem como o monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos. Tá? Então, quando a gente fala de fiscalização da atividade pesqueira, não estamos novamente falando apenas da captura, estamos falando de todas essas fases, tá? Cultivo, desembarque, conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização, bem como monitoramento, certo? E o artigo 33 diz o seguinte: as condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente serão punidas na forma da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98 e de seu regulamento, a nossa Lei de Crimes Ambientais. E é isso. Com isso, a gente termina essa aula sobre a política de desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura. Sugiro você passar os seus olhos, dar uma lida nessa lei, tem muita informação lá, mas o que é geralmente mais cobrado, o que aparece mais e o que eu achei mais relevante para a sua prova, eu trouxe aqui e explanei para vocês. Se por acaso você ficou com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Me acha lá no Instagram que eu tento te ajudar, tá bom? No mais, eu te espero na próxima aula. Obrigada e até a próxima!